Essa lista aí. Se as lições não derem para todos, eu tenho uma lista que está com o Mauro, ele vai passar. Aí você pode colocar o seu nome, que domingo que vem a lição já vem impressa para você. Tá bom? Terminou aí? Acabou? Porque houve um problema na impressão, por isso que não deu para imprimir mais, viu, gente? Então, é um assunto geral. O assunto de hoje, da lição 2, é a igreja como povo missionário. E a Lucas 24, o texto que nós lemos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma frase que a gente sempre diz, né, que uma igreja que não é missionária, não é igreja. Não pode ser chamada de igreja. E dizer, por exemplo, que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora é uma igreja missionária é uma redundância, porque fazer missões realmente está na essência da igreja. A gente vê nesse versículo 47 que Jesus colocou aí, muito claro. Ele diz, olha, vão e em seu nome, no nome de Jesus, se pregue arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Então já começa a ficar bem definido qual é a missão da igreja do Senhor. Jesus não criou a sua igreja para resolver os problemas sociais de um país, não criou a sua igreja para querer contestar ou colocar no governo quem quer que seja. Jesus não criou a sua igreja para confrontar problemas humanos ou para apenas fazer alguns milagres, né? E prometer algumas coisas a nível humano. A preocupação de Jesus e a missão da igreja é pregar arrependimento para a remissão de pecados, porque sem a remissão de pecados não há salvação eterna. Então, já começa a definir. Um outro texto, Atos 1:8. Eu não sei se o pessoal aí pode projetar o texto, ou uma lição aí a gente pode acompanhar. Quando Jesus disse, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, meus mártires, até os confins da terra. Então a gente já vê bem claro a missão que Jesus tem dado à sua igreja. Atos capítulo 2, é o derramamento do Espírito. Ali Deus está capacitando, essa palavra de Jesus, permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, aconteceu lá no dia de Pentecoste, onde a igreja, a partir daquele momento, foi capacitada pelo Espírito Santo para cumprir essa missão que recebeu. E Jesus falou, vocês vão receber poder, serão testemunhas até os confins da terra. E essa palavra foi dita a um pequeno grupo que estava ali naquele momento, e hoje, se você olhar, a igreja está espalhada de fato em toda a terra, e a palavra de Deus tem sido pregada em todas as línguas, tribos, povos e nações. Ainda faltam algumas, né? Mas a palavra de Deus tem se expandido tremendamente. Então, irmãos, essa é a gente começa a perceber qual é, de fato, a missão que o Senhor deu para a sua igreja, a cada um de nós. Então nós vamos ver que, em primeiro lugar, essa é uma tarefa divina. Por quê? Porque é um privilégio e uma prerrogativa somente da igreja a tarefa de evangelizar o mundo. E essa tarefa lhe foi dada pelo próprio Senhor, é uma tarefa divina, dada por Deus. E muita gente acha que a igreja nasceu no Pentecoste. A igreja da Nova Aliança nasceu no Pentecoste. Mas desde que Deus chamou Abraão e fez com ele um pacto, uma aliança, a igreja existe, o povo de Deus existe. No início, confinado a uma nação, a um povo, e depois do Pentecoste, aquela igreja nacional, ela se torna então uma igreja internacional, alcançando todas as terras. E por isso há o fenômeno das línguas ali, anunciando que agora a igreja deixaria
de falar só lá no hebraico, no aramaico, na língua do povo judeu, para poder ser proclamado em todas as línguas. Uma outra passagem interessante é Atos 13, 1:3. Se puder projetar aqui. Essa passagem fala do chamado e do envio de Paulo e Barnabé como missionários aos gentios. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A gente vê então a igreja cumprindo, iniciando a sua missão daquele povo ali em Jerusalém, um pequeno grupo, 120 pessoas, já agora na cidade de Antioquia, e ali comissionando 2 missionários para irem aos gentios pregarem o evangelho. E aqui, irmãos, nós temos um princípio básico da obra missionária que não tem sido cumprido pela igreja, que a missão, Deus chama, vocaciona, mas quem envia é a igreja. A igreja é o instrumento de Deus para que a obra missionária seja executada, para que o missionário possa ir às nações. Romanos 10 fala assim, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então não existe obra missionária, onde é freelance. Ela existe quando uma igreja envia alguém para plantar igreja, para anunciar o evangelho, para levar a salvação às pessoas. Então a igreja recebeu essa missão. É um privilégio, é uma honra e é uma grande responsabilidade que nós temos sobre nós. É claro que a igreja tem muitas atividades, tem muitas coisas para fazer, e não é só evangelizar. Nós temos o ensino, que é fundamental. Jesus disse: ensinando-os a guardar. Mas a missão, a obra de expansão, de crescimento, é uma obra da igreja. E então a igreja organizada, ela é o agente bíblico supremo para a evangelização do mundo. E o surgimento e a existência de muitas organizações missionárias independentes mostra o fracasso da igreja organizada em cumprir a tarefa recebida. Essa é uma realidade do mundo evangélico. Nós temos muitas missões e graças a Deus por elas. Aqui mesmo nós temos parceria com uma, que é a AME. Mas o fato dessas organizações existirem foge do propósito, porque o propósito é da igreja. Então é a igreja organizada que deve realmente enviar os seus missionários. Mas como a igreja tem falhado, não tem compreendido, nós temos igrejas que não olham para fora, só olham para si mesmas, estão muito preocupadas com a sua aparência, em terem templos bonitos, majestosos e coisas mais, mas não olha para o mundo. Então Deus levanta organizações independentes que enviam missionários, geralmente também sustentados pelos membros das igrejas. Então, essas missões trabalham também relacionadas com a igreja, porque a igreja dá o suporte financeiro também e fornece a mão de obra, né? Eles são membros de igreja que são chamados para a obra missionária. Então, além de ser uma tarefa divina, a tarefa que nós temos, irmãos, é gloriosa. Ela é gloriosa. Por quê? Porque através dessa obra, as pessoas são resgatadas, os pecadores são resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E isso redunda em glórias a Deus. Deus passa a ser adorado,
A gente lê o Salmo aqui que fala, né, de Deus sendo adorado em todas as nações, e vai ser porque o Evangelho chegou lá. Pensa bem, quando Jesus deu essa palavra, havia um pequeno grupo ali com ele, os discípulos estavam ali reunidos. E o Evangelho chegou aos confins da terra. Então, graças a Deus por isso, né? Então, e o nome do Senhor é exaltado. Hoje nós estamos aqui, fruto de obra missionária. Hoje nós estamos louvando a Deus aqui, e exaltando o Senhor e glorificando a Deus, porque um missionário foi enviado por uma igreja e chegou até nós. E nós o conhecemos muito bem, né? Ashbel Green Simon chegou no Brasil em 1869 para implantar a igreja presbiteriana. Então, somos fruto da obra missionária. O Evangelho chegou aqui e nós glorificamos a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente vê isso acontecendo. Então, essa é uma missão que a igreja tem, de fazer com que o nome de Deus seja glorificado entre as nações. Nações pagãs, nações que não conheciam, nações que viviam escravizadas a Satanás, são libertadas pelo poder do Evangelho, e ali muitas pessoas e aquele povo começam a adorar ao Deus único, vivo, verdadeiro. Tarefa divina, tarefa gloriosa. E nós temos também a missão de ser bênção para o mundo. Bênção para o mundo. E como nós podemos ser bênção para o mundo? Pensa bem, uma igreja como a nossa. Como nós podemos fazer diferença no mundo? Como nós podemos ser bênção nesse mundo caótico que nós estamos vivendo? Cumprindo a missão que nós recebemos. Porque se Jesus quisesse que a gente fizesse tantas outras coisas, ele teria dito. Mas ele disse, acima de tudo, que se a primeira mensagem que Jesus pregou, né, registrada lá em Marcos 1, 14, ele diz, né, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus, preocupação dele é com a salvação, é com a vida eterna. Então essa é a preocupação da igreja também. Muito mais do que a gente preocupasse com as coisas desse mundo, nós precisamos estar voltados, porque se não houver salvação, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tragédia se a igreja não cumprir a sua missão. E a primeira maneira como nós podemos ser bênçãos, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. A gente sempre fala, né, e todo mundo já sabe disso, que o sal sempre foi usado, né, nos tempos mais antigos para dar sabor, como até hoje, para preservar, né, os alimentos de se deteriorarem. Então, esse mundo é um mundo caído, é um mundo pecaminoso, condenado à destruição. E a gente podemos dizer, então, que se esse mundo ainda não foi condenado, não recebeu o juízo de Deus, é porque a igreja está aqui no meio, ainda está salgando alguma coisa, ainda está preservando alguma coisa. Basta você se lembrar da história de Sodoma, né? Se houvesse 10 justos ali, Deus não destruiria aquela cidade. E assim no mundo hoje. Nós estamos caminhando, você está vendo aí as coisas caminhando muito rapidamente, e para esse desfecho, esse julgamento de Deus sobre o mundo, mas a igreja ainda, há um remanescente fiel que tem ainda segurado as pontas. A coisa não está pior, irmãos, porque a igreja está presente, com todos os seus problemas e defeitos. A igreja é o corpo de Cristo, e Deus zela por ela. Deus diz que a igreja é indestrutível.
Podem tentar destruir, como tentaram e têm tentado destruir a igreja, mas ela é indestrutível. Ela vai se encontrar com o Senhor Jesus, quando Jesus voltar em poder e glória. Então, a igreja ainda é um instrumento de Deus para que esse mundo não receba. É claro que os pecados vão se acumulando, e tudo isso nós estamos vendo acontecer aí, essa apostasia, essa rebelião contra Deus, vai indicando e vai nos trazendo alertas de que realmente a Bíblia está se cumprindo de uma maneira muito extraordinária. E dentro desse panorama, irmãos, de tanta confusão, né, eu fico pensando no nosso país, Brasil, que passa, né, por esse momento de tanta tribulação, de tanta preocupação e frustração. Como é que Deus vai agir? Muita gente fica pensando, como é que eu vou orar pelo país? Pedir para Deus fazer o que com essa nação? Porque você olha para uma igreja chamada evangélica, que deveria estar pregando fielmente o evangelho, uma igreja que, em grande parte dela, e graças a Deus ainda tem uma parte sadia, mas uma grande parte dela está pregando um outro evangelho, não está pregando evangelho nenhum. Fazendo divertimento para o pessoal, fazendo promessas que a Bíblia não faz, prometendo prosperidade, saúde, riqueza, e preocupado apenas com si mesmo, não fazendo missões. Então a gente vê, olha essa igreja, olha que Deus vai abençoar esse país por causa dessa igreja. Mas tem um remanescente fiel, que está ainda trazendo um pouco de sal e dando sabor a essa sociedade. E a igreja católica, irmãos, esses dias, não sei quantos viram a notícia, né, que a igreja católica beatificou uma moça que foi morta aqui em Juiz de Fora há 40 anos atrás, e os mais velhos devem se lembrar desse episódio, né? A moça chamada Tereza Cristina, era de Barbacena, veio estudar em Juiz de Fora, e um montador de móvel foi montar móvel na casa dela e tentou abusar dela. Ela resistiu e foi morta. E essa moça virou mártir, e o túmulo dela em Barbacena é visitado e estão sendo atribuídos a ela milagres. E ela foi beatificada agora pelo Vaticano. Que mérito tem nisso? Então, uma igreja que afronta Deus, uma igreja que deixou todos os valores do Evangelho para trás, beatificando uma pessoa que daqui a pouco torna-se santa e vai receber orações, vai receber adoração, vai ter gente se ajoelhando lá diante da sua imagem. Uma situação muito difícil, irmãos. A gente pensar naquilo que nós estamos vendo. Por isso é o desafio da igreja, né? Lendo esses dias um livro de Martin Lloyd Jones, aquele pregador de Westminster, foi pastor muitos anos lá. Ele escreveu um livro, Uma Nação sob a Ira de Deus, examinando, um grande pregador, ele fazia série de pregação, ele prega em Isaías capítulo 5, mostrando, né, como é que Israel estava sob a ira de Deus e transportando aquilo para os dias atuais. E a gente vê a atualidade dessas mensagens dele, impressionante. Então, irmãos, a gente tem que entender, né, que esse país, que esse mundo, ele está sob a ira de Deus. Ele está condenado à destruição. E a igreja é chamada para proclamar a glória de Deus, proclamar a vitória de Jesus, para que aqueles que Deus elegeu possam se arrepender e crer. E assim as coisas possam mudar. E
Vou dizer uma coisa aqui, você escreve aí, pode não concordar ou não. Mas Deus vai usar essa ideologia anticristã que tomou o poder no Brasil para purificar a sua igreja. Pode escrever. Deus vai usar essa ideologia anticristã que tomou o poder político no país para purificar a sua igreja. Sério? Vai ligando as suas antenas aí, você vê o que está acontecendo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso, irmãos, a obra missionária, o desafio que nós temos, é muito grande, muito forte. É urgente. Não podemos nos acomodar. As pessoas e o Satanás têm tentado fazer a igreja pensar em tudo. A igreja se torna política, assume posições políticas. A igreja se torna agente social de resolver problema da fome no mundo, dos pobres, né, dos desamparados. A igreja é levada a se voltar para si mesmo, esquecendo da missão que ela tem. Isso é obra satânica. A igreja tem a missão de proclamar salvação, de chamar o ser humano ao arrependimento. E a gente vê o exemplo de Jesus, vê o exemplo dos apóstolos. Jesus jamais se meteu na política do seu tempo, mesmo a sua nação estando sob o domínio de uma nação estrangeira e com governos corruptos. Paulo jamais contestou o poder do Império Romano, mas anunciou o Evangelho da graça. E dentro de 300 anos, aquele poderoso império caiu. E a igreja permanece até hoje. Poder do Evangelho. É assim que o mundo muda. E não fazendo a agenda do mundo, mas é a agenda de Deus que nós temos que cumprir. Pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Aí virá o fim, diz o Senhor. Aí sim o julgamento de Deus vai cair sobre a terra, quando este evangelho for anunciado a todas as nações. Está na Bíblia, está escrito. E precisamos então proclamar e ser sal da terra. Mas Jesus também disse, olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, irmãos. A igreja. Será que esse mundo está mais claro com a nossa presença ou não? Ou nós temos nos confundido com as coisas deste mundo? Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quando a gente lê boas obras, né, a gente lembra logo de caridade, de ação social. Mas quando a Bíblia fala de boas obras, são as boas obras do Espírito. Uma vida de santidade, de compromisso, de amor, de perdão, de fidelidade a Deus. Isso são boas obras, que só a igreja faz, que só a igreja é chamada a produzir o fruto do Espírito. Essas são as boas obras que nós precisamos mostrar ao mundo. Porque as outras obras, irmãos, qualquer entidade, qualquer ONG, qualquer organização pode fazer, mas pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com poder
do Espírito Santo é só a igreja do Senhor. Ninguém mais. Quem é luz do mundo é a igreja. E ela é luz não porque ela tenha luz em si mesma, mas ela é luz porque ela reflete a luz do sol da justiça. Vejam que coisa gloriosa. Deus nos chamou para que a gente reflita a glória de Jesus, a luz de Jesus sobre esse mundo. Gente, quando a gente fica pensando nisso aí, a gente treme nas bases, né? E ao mesmo tempo a gente se sente, como é que eu sou importante, né? Jesus me chamou para refletir a glória dele, a luz dele, a luz do mundo, a luz que veio a este mundo de trevas. E nós temos o privilégio, a ordem de brilhar nesse mundo, irmãos. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz, né? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Está descrevendo o tempo que nós vivemos, de escuridão, um tempo de trevas espirituais. Você vê nações que foram fundadas sobre valores cristãos, estão voltando ao paganismo. Estão voltando à adoração de outros deuses, à adoração da natureza. A natureza virou agora motivo de adoração, o culto à natureza. Então a gente vê que Satanás, né, e eu sempre digo isso, né, creio que ele foi solto. A Bíblia diz que ele seria solto, e eu creio que ele foi solto. E voltou a seduzir as nações, para juntá-las contra a igreja. Tudo que você está vendo aí não é acaso, não é obra, quer dizer, é obra do diabo sob a soberania de Deus. Voltou a enganar, porque não é possível que nações que compreenderam o Evangelho, que foram transformadas, que prosperaram, voltem e desprezem a Deus, zombem de Deus, desprezem a obra de Jesus na cruz para adorar deuses que não são deuses. Somente a ação maligna realmente pode fazer algo assim tão terrível nesse mundo. E como enviada de Jesus ao mundo, né, cabe à igreja refletir a luz de Cristo. Como? Pelo meio da pregação do Evangelho e da vida santa de seus membros, revelando ao mundo a glória de Deus, proclamando e vivendo sob o governo soberano de Jesus sobre as nações, sobre a natureza e a vida humana. Uma igreja que denuncia a injustiça, o pecado e mostra realmente quem está no governo. E eu fico muitas vezes pensando, será que a gente crê na soberania de Deus? Que Deus está no controle? Aí você vê no nosso país essa polarização política, né? Os crentes desesperados, xingando, né? Batendo cabeça, não sabendo para onde ir, o que fazer. Olhe para cima. Creia na soberania de Deus. Veja que a Bíblia está se cumprindo. Glorifique a Deus por isso. Ele nos deu uma palavra que é verdade, que se cumpre. Uma palavra que nós precisamos crer nela, muito mais do que nas promessas desse mundo. E ela nos chama e nos alerta. E fala que se nós não nos arrependemos, nós seremos condenados. Quando a gente celebra a ceia, a gente fala isso, né? A gente celebra para não sermos condenados como o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está sob a ira de Deus. E uma outra coisa, Deus não tem compromisso com esse mundo não, meu irmão. Posso chocar você.
Ele tem compromisso com a sua igreja, com o seu povo amado, pelo qual Jesus morreu. Deus não tem compromisso de tornar esse mundo um lugar melhor para viver, não. Deus não tem compromisso de fazer esse mundo próspero. Todo mundo bem de vida, sem problema. Isso não é compromisso de Deus. O compromisso de Deus é resgatar das trevas do pecado, das garras de Satanás, e transportar as pessoas para o maravilhoso reino de seu Filho. Esse é o compromisso de Deus comigo, com você. Aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Você é amado de Deus. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Se você é a igreja do Senhor. Andando mais um pouquinho, falar sobre aliança. Qual é a ligação entre a aliança da graça e a missão? A aliança de Deus com Abraão e a sua descendência é o contexto da identidade profético-missionária da igreja. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Quem lembra? Mandim lembrou. Deus promete a Abraão que faria com ele uma aliança e com a sua descendência, que seria bênção para todas as nações da terra. Não é isso? E aí que entra a aliança. Os descendentes de Abraão pela fé, Gálatas vai dizer isso, aqueles que creem em Jesus são os descendentes de Abraão pela fé, que têm esse privilégio de ser bênção para todas as nações do mundo. E a igreja tem sido isso, irmãos. Quantas histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, estavam mortas em delitos e pecados, lixo da sociedade, desprezados, e foram colocados num pedestal, filhos de Deus, herdeiros da promessa. Aleluia! Que poder tem esse evangelho, e nós descremos dele. Nós achamos que vamos mudar alguma coisa fazendo a agenda do mundo. Nós só vamos mudar, e esse mundo só vai mudar ele pelo poder do evangelho. E nós temos que crer, como disse o apóstolo Paulo, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. E às vezes a gente deixa de pregar o evangelho para poder assumir agendas ideológicas, políticas desse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, a aliança estava restrita ao povo de Israel, e que era punido, né, quando quebrava a aliança, né? Mas a nova aliança, ela tem uma base diferente para a nossa esperança e para a nossa segurança. Porque ela está fundamentada nessa aliança eterna de redenção que Deus fez com Abraão. E isso está registrado em Gênesis 15, né? E a gente se lembra então dessa declaração de Pedro. Pode projetar aí 1 Pedro 2, 9 e 10. É uma passagem maravilhosa. Vós, porém, veja bem, preste bem atenção, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gente, essa é uma descrição da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio para servir a um rei, uma nação santa, separada, para a glória de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Propriedade exclusiva de Deus. É Deus que está falando. Você pertence somente a Ele. Ele que cuida de você. Agora, com que finalidade nós somos tudo isso? A fim, vamos ler? Proclamardes. Essa é a nossa missão, gente. Somos aquilo tudo com um propósito, com a missão de proclamar a importância da proclamação, da pregação do Evangelho, do anúncio da palavra, proclamar as virtudes, a glória, a majestade, o amor, a justiça, a misericórdia desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aquela aliança, nacional, ela chegou ao fim, mas a aliança com Abraão, lembre-se que Abraão é antes de Moisés, é antes de se formar a lei, a nação. Então, a promessa de Deus lá para Abraão, que era um gentio, foi de que através dele as nações da terra seriam abençoadas. E tem sido. Olhem para as nações onde o Evangelho prosperou. São bem melhores do que as nações onde o Evangelho não chegou com toda a força. Então, irmãos, é baseado nessa promessa que a igreja deve cumprir a sua missão de ir às nações, levando a boa notícia da redenção em Cristo Jesus. E é interessante aqui, a antiga aliança do Sinai estava condicionada à obediência do Israel nacional. Esse Israel falhou. E uma nova aliança foi estabelecida no sangue de Jesus. E ela está condicionada pela obediência do Israel fiel. Quem é o Israel fiel? Eu, você? Não. O Israel fiel que cumpriu toda a lei é Jesus Cristo. Por isso essa aliança é inquebrável, é eterna. Porque todas as demandas dela foram cumpridas em Jesus Cristo. Por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Porque o nosso cabeça, o nosso Redentor, cumpriu toda a lei, fez maldição em nosso lugar. Os nossos pecados caíram sobre ele, para que nós pudéssemos ser livres para adorá-lo, bendizê-lo e proclamar a sua glória a todas as nações. Olha, glória a Deus por isso, irmãos. E então é pela obediência de Jesus que a graça de Deus nos é concedida. Está consumado, está feito, disse Jesus lá na cruz. Jesus proclamou primeiro o reino, Aquele texto que eu falei de Marcos 1,15. E o Novo Testamento menciona o reino 122 vezes, sendo que 99 vezes ele é
proclamado nos evangelhos sinóticos. E isso nos faz caminhar um pouquinho mais, mostrando que a escatologia, ou seja, o tempo final das coisas, está estreitamente ligado à igreja. A escatologia está estreitamente ligado à eclesiologia. E Jesus vê a sua própria missão em termos de reunir o povo espalhado de Deus em todas as nações. O capítulo 10 do Evangelho de João, ele é muito claro nesse sentido. Quando Jesus diz que ele é o bom pastor, que as ovelhas o seguem, que ele é aquele que vem buscar o seu povo. E, como diz a lição, a escatologia e a eclesiologia são inseparáveis da expiação. Porque Jesus não veio simplesmente para reunir um povo, mas veio para morrer por ele. Que coisa gloriosa. Por isso, irmãos, a igreja é o lugar onde ocorre esse ajuntamento final, escatológico, do povo de Deus. E a obra missionária tem esse objetivo: colocar na igreja todas as ovelhas eleitas de Deus. A obra missionária é para levar as pessoas à igreja. Por isso a igreja não pode ser desprezada. Achar que pode ser crente sem igreja. Não existe. É uma mentira satânica. A palavra cria a igreja. E onde essa palavra é recebida, proclamada, ensinada e aplicada no batismo e na Santa Ceia, ou seja, nos sacramentos, a igreja continua a existir e a crescer neste mundo. A posição da igreja é sempre questionável, visto que ela é simultaneamente uma instituição histórica e o resultado de uma erupção escatológica do céu, pelo Espírito operando por meio da palavra. A igreja existe, estamos aqui, visível, quem passa aí na frente vê aqui um templo, mas ao mesmo tempo ela transcende o tempo, transcende o visível, porque ela é formada por pessoas que foram chamadas pelo poder da palavra de Deus. A igreja, como eu já disse na semana passada, não é fruto do ajuntamento de gente. Eu quero formar uma igreja, vem cá, você é meu amigo, vamos formar um grupinho aqui. A igreja é formada pela palavra. Quando a palavra é proclamada, as pessoas se arrependem, creem, e se tornam igreja de Jesus, povo de Deus, raça eleita, chamada pelo poder do Evangelho. Assim caminha a igreja do Senhor, Pai, irmãos. E essa eclesiologia da aliança, ela é promovida pela ênfase na solidariedade corporativa num cabeça representativo. Solidariedade, comunhão, essência da igreja. Somos todos diferentes uns dos outros, mas nós temos algo que só o povo de Deus tem, que é comum a todos nós. Nós temos o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança. Somos assim unidos em Cristo Jesus. E duas coisas, unidade e catolicidade. Unidade é quando nós estamos juntos. Catolicidade significa que está espalhado por toda a terra. A catolicidade da igreja está em Jesus Cristo. Está no seu cabeça, que é Jesus. Único cabeça da igreja. Único sumo sacerdote. Sumo pontífice é Jesus Cristo. Qualquer outro que se coloca é um usurpador. Ele é o cabeça da igreja. Essa é a missão, irmãos, que nós temos.
recebida de Deus, divina, gloriosa, maravilhosa, sermos bênção para o mundo. Nós temos na igreja o nosso conselho missionário. A nossa igreja sustenta diversas famílias missionárias. A nossa igreja planta em outras igrejas. A nossa igreja sustenta obreiros que foram chamados pelo Senhor e enviados pela igreja. E o desafio nosso nesse ano é que você participe do conselho missionário, que você seja um ofertante da oferta missionária de fé. Já foi dito aqui semana passada, pelo presbítero Marcelo, de uma maneira muito sábia, o privilégio que nós temos, irmãos. Por que você ainda não entendeu isso? Não é para dar uma fortuna, mas se todos nós dermos um pouquinho de fé, é oferta missionária de fé. Você vai dar por você crer na promessa do Senhor, de que a sua oferta não vai trazer benefício para você somente, mas vai ser bênção em todas as nações da terra. Por isso você contribui com a oferta missionária, com o seu dízimo, que também é usado para isso, para ser bênção. Você é bênção através da sua oferta. Você é bênção através da sua oração. Pelos povos não alcançados, pelos missionários, pelos obreiros, pelas nossas cidades que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por que reter isso que não te pertence? Por que reter a bênção para a sua vida? E ainda mais a bênção para a vida de outros, que ainda não conhecem Jesus Cristo. E você pode ser a maior bênção na vida deles. Um texto que eu gosto muito, se puder projetar aqui, é 2 Coríntios 9, 10 a 15, onde o Senhor vai falar justamente dessa... Eu vou ler. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E essa palavra é dirigida àqueles que contribuem segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Creia na palavra, meu irmão, minha irmã. Se você não crê, Deus manda você fazer teste dele. Por que a gente é tão difícil de crer, né? Por que nós somos tão estúpidos, tão cabeça dura? Poderíamos ser muito mais abençoados do que nós somos, se nós crêssemos no Senhor. Está aí, irmãos, nosso desafio, nosso chamado. Ser bênção, proclamar as virtudes de Deus, proclamar o arrependimento
para a remissão de pecados a todas as nações. Seja bênção, seja abençoado e seja bênção para tantos que estão hoje escravizados a Satanás. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenha misericórdia de nós e glorifique a Deus, porque você foi chamado por Ele para fazer esta missão. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse estudo, pela Tua palavra. Ó Deus, que ela prospere na vida da Tua igreja, segundo aquilo que o Senhor mesmo já determinou, para a glória do Teu nome. Na vida de cada um de nós, ó Pai. Que sejamos mais conscientes da missão que temos. E que a igreja do Senhor seja despertada nesse país, para realmente cumprir a ordem que recebeu do Senhor. Proclamar a Tua salvação, glorificar a Deus, exaltá-lo, bendizê-lo em todo o tempo. Obrigado, Pai, por essa igreja que tem sido abençoada pelo Senhor e tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Glória ao Senhor por isso, por este privilégio que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém, Senhor.